boa noite, bom dia, boa tarde para quem vai assistir essa live em um outro momento. Sejam todos muito bem-vindos. Esperar que o pessoal comece a chegar para a gente já começar a nossa live. Hoje eu vou estar conversando com o Nandan. A gente vai falar sobre as histórias que ele viveu quando estava na Índia. Ele viveu durante 7 anos na Índia. Então tem muita história, hein? Preparem-se para fazer. Quem quiser, pessoal, mesmo que a live não tenha assistido ao vivo aqui, mas vocês podem mandar perguntas, se tiver alguma curiosidade, pode mandar pergunta no direct, tá? Que a gente responde com o maior prazer. Então vamos aguardar, o pessoal já está chegando aqui. Oi, boa noite, seja super bem-vinda. A gente está aguardando o nosso convidado chegar. Oi, dona Flávia. Como é que tá o som, pessoal? Tá ok para vocês? Me diz aí como é que tá o som, se tá legal. Nosso convidado já chegou por aqui, eu já vou chamar, né? Aqui. Vamos esperar aqui o nosso convidado entrar. O Instagram tá cheio. Malastede! Gente, eu falei com esse lindo do ano passado. Imagina, é muito tempo, menino. É muito Passa rápido, não tempo. passa? Oxe, não. Muito Ei, rápido. boa noite, seja muito bem-vindo mais uma vez. Pessoal, já tem live com o Nandan aqui, hein? Tá lá no canal, no Sementes de Luz, com Dilma Oliveira. Se quiser assistir as lives passadas, estão todas lá. E eu já vou começando aqui a fazer minha introdução básica. Pessoal, para quem não assistiu às outras lives, eu vou comentar aqui que o Nandan foi um presente que eu recebi de uma guru, uma guru chamada Ama. E aí ele vai contar essa historinha melhor para vocês depois. Vai ser uma das historinhas que eu vou deixar para ele contar. E a Ama, eu tive a oportunidade, tive a honra de conhecê-la, de ser abraçada por ela. Então, assim, foi uma experiência única. E foi ela que me deu o toque do mestre, né, do guru, foi ela em projeção. Então, assim, são experiências lindas, maravilhosas. E agora eu não vou contar mais nada, deixa com o Nandan. Fica à vontade, a casa é sua. Conta pra gente como é que foi tudo isso, como é que começou essa história aí da Índia, como é que surgiu essa coisa na tua vida. Fala aí pra gente. É, a Índia aconteceu por um acaso, né? Não foi nada planejado assim. Mas era uma época que tava bastante estresse, bastante ansiedade, tinha depressão no meio, muitos problemas, né? E aí o meu primeiro tropeço foi no yoga. E eu mergulhei tanto nesse tal do yoga, e até uma coisa engraçada, o meu primeiro livro de yoga se chamava Yoga para Nervosos. Eu comprei ele num sebo, eu falei que tem tudo a ver comigo, né? Hoje já mudou bastante. E eu me envolvi tanto no yoga, assim, lendo os livros. Um dos livros também que mexeu muito comigo foi a autobiografia de um yogi, do Yogananda, que ele conta todas essas viagens pela Índia, por outros lugares, e contando histórias fantásticas. E eu comecei a ler outros livros de outros mestres, e aquele, aquelas histórias começaram a mexer comigo de uma forma muito especial e muito profunda. E eu pensei comigo, eu tenho que viver essa história também, eu tenho que ir para a Índia. Aí, quando eu fui para a Índia, quem me apresentou yoga foi um primo meu, Lokesh. E quem apresentou yoga para esse meu primo foi o Gopkrishna. E o Gopkrishna já tinha uma guru indiana, ele já seguia já algumas tradições indianas, e aí ele veio apresentar a Ama para o meu primo Lokesh apresentou para mim. E quando eu conheci a Ama nos Estados Unidos, no ashram dela de San Ramon.
foi assim algo indescritível, né? Só É, vivendo, né, Nanda? Só vivendo, você teve o né? darshan dela, né, em projeção, né, a visão do mestre, e eu tive essa oportunidade de conhecer ela lá nos Estados Unidos. Quando eu conheci ela, foi algo assim também muito transformador. Você estava comentando da Ama, a Ama é conhecida como uma santa dos abraços, que ela recepciona e dá abraços às pessoas que procuram ela. Ela já deu mais de 34 milhões de abraços. Então, são muitos abraços. E nesse curto período que eu pude conhecer ela lá nos Estados Unidos, ela começava a dar os abraços mais ou menos umas 10 horas da manhã e seguia dando abraço até umas 3, 4 horas da manhã. As pessoas, para poder receber o abraço, ganham uma senhazinha, porque não tem como ela abraçar todo mundo de uma vez, então você tem que pegar a senha, daí eles vão chamando de 100 em 100, aí vai A formando noite as filas. toda. Assim, é, Uhum. Eu ficava a noite toda. a gente ficava a noite inteira. É uma experiência assim muito transformadora ver uma pessoa ali sentada, doando, acolhendo, porque não é só um abraço, né? Ela ri, ela conversa, ela aconselha, as pessoas choram, as pessoas pedem algumas coisas, então é assim um momento muito especial de viver. E aí eu Uhum. tinha Isso, certeza Nanda, para onde eu só queria te ir, eu queria ir cortando, para a Índia. só te cortando um pouquinho, que eu sou mal educada mesmo, mas assim, ó, tem uma coisa que você comentou aí que eu não posso deixar passar em branco, que o fato de estar na presença de um mestre assim como Ama, né, já é algo que já consegue fazer uma mudança de padrão, né, na nossa energia, limpa o nosso campo e tudo mais. Eu consegui perceber isso também, né? Desculpa aí ter atrapalhado. Não, é verdade, não tem nenhum problema, pode me interromper sempre. É, a AMA geralmente diz que o trabalho dela é esse, né, de acolher as pessoas, de cuidar das pessoas. Mas tem todo esse seu sentido mais espiritual, mais subjetivo da experiência de estar ali perto dela, né? É realmente muitas pessoas já na fila, elas entram na fila e já meio que desmaiam. Assim. Quem é muito sensível, quase que não consegue chegar no abraço. Chega no abraço assim, já meio em êxtase. Né? E a minha primeira grande experiência espiritual foi através desse abraço dela, né? Eu também fui pro astral, assim. Eu entrei num estado assim de acho que a gente poderia chamar de beatitude, de alegria, de bem-estar, de ressonância. Tudo estava perfeito, não existia problema, não existia nada. Até mesmo os pensamentos, esse tipo do que eu estou falando, naquele momento você você nem pensa nisso, né? O que eu estou Uhum, sentindo? sim. Você simplesmente está. Então foi uma experiência assim muito transformadora. E depois dessa experiência eu tinha certeza que eu deveria ir para o monastério dela, que a gente chama, no hinduísmo se chama ashram. Eu tinha certeza que eu deveria ir para lá. Só que quando eu decidi ir para lá, eu falei assim, não, eu vou para a Índia, só que eu não quero saber nada. Eu não quero saber nada da Índia. Naquela época era 2005, a gente estava com a internet engatinhando ainda, era aquela internet de escada. Acho que os celulares não tinham, na comunidade lá não tinha nem linha de celular quando me mudei para lá. A gente, para eu telefonar para o Brasil, tinha aquelas cabines telefônicas. Aí você ficava lá esperando na fila, aí chegava a sua vez, você entrava lá, tinha que ligar em descagem internacional. Meus pais atendiam por telefone aqui, depois saía, tinha que pagar ali no guichê. E a gente viajava com um livro, né? Porque a Índia tem muitos lugares, então era um Lonely Planet enorme, assim, pra gente. Porque não tinha informação. Mas quando eu cheguei na Índia, né, eu estudando todo aquele romantismo do yoga e dos grandes mestres, eu cheguei lá na Índia e vou te contar. Assim, eu quase que eu fui embora. Eu ainda me lembro que eu estava num hostel e
e aí eu conheci uma australiana lá, assim, eu estava tentando mexer algumas coisas no computador. E aí eu conheci uma australiana lá, ela falou, ah, tal, não sei o quê, meus dias aqui não estão sendo muito legais e eu tô indo embora. E eu fiquei pensando comigo assim, o que que eu falo para ela? Porque eu também tô pensando Pelo em ir embora. Não, é engraçado. Mas sabe, isso aí que você está falando é bem interessante, assim, porque é, quando as pessoas elas fantasiam muito as coisas, então além da dificuldade na questão do país em si, né, de toda a cultura, de tudo isso, ainda tem a questão de que você vai entrar, quando você entra no ashram, num local assim, você entra em contato com você mesmo, você começa a ver coisas que, né, não são tão interessantes assim. E aí, como é que ficou isso? É, eu costumo dizer que é um intensivão, né? 24 horas, não tem muita escapatória. E quando eu cheguei no monastério, depois de ter passado por essas experiências, eu cheguei em Nova Delhi, aí quis fazer um pouco de turismo lá, e eu, como achei, né, dentro do romantismo do yoga, que todos seriam maravilhosos, educados, cheguei lá, né, todo mundo me passando a perna, me enganando, me enganando. Aí você paga o táxi lá, daqui a pouco você sabe que pagou 10 vezes mais caro. Aí você vai num lugar lá, o cara cobra 5 vezes mais caro. Você pede um negócio Então, só hoje, cadê a enganado. meditação desse povo? Eu falei, vixe Maria, mas essa Índia aqui não tem nada de espiritual aqui nessa Índia. Mas aí quando eu cheguei no monastério, né, uma das coisas que a gente procura fazer é seguir todas as atividades, né? E as atividades são bem intensas. Então a gente tem de manhã cedo, a gente acorda 5 horas tem uma meditação, que seria o canto dos 1000 nomes. Depois tem mais alguns cantos, aí 6 horas, de 6 a 7 você tem um horário livre, que geralmente as pessoas fazem yoga, lavam roupa, meditam, então é meio que um horáriozinho livre. Às 7 horas a gente tem um café da manhã e 8 horas a gente começa a trabalhar, porque é muito trabalho voluntário. Lá a gente diz que é muito mais karma yoga, é o yoga da ação. A gente tem o almoço, aí a gente volta a trabalhar à tarde, finalzinho da tarde a gente tem de novo, a gente canta mantras e depois tem os bhajans. Algumas pessoas chamam kirtans ou bhajans, que seriam os cantos devocionais. Depois as pessoas voltam, estudam, tem um horáriozinho ali de confraternização, o pessoal fica batendo papo e tudo mais. Aí você volta a dormir e segue essa rotina. Só que para quem estava numa rotina de trabalho, de dia a dia, de sair às vezes para encontrar com os amigos, ir para festa, chega lá e entra numa rotina onde todo mundo está fazendo essas práticas, né? Em uma concentração, ter uma guru iluminada ali dentro, emanando mais um monte de energia, todos os seus problemas, mesmo aqueles que você nem sabe que existe, eles começam a Vinha aflorar naturalmente. É. A gente até brinca que no início, quando a gente entra no caminho espiritual, o mestre vai lá e eleva todos os seus karmas e dá aquela limpada, assim, parece que você é um ser de luz, né? Aí depois que ele dá aquela limpada, parece que vem uma enxurrada, o karma é acelerado. Então os processos que a gente acaba passando lá são muito intensos, como você estava dizendo. Então, no dia a dia, uma das coisas mais incríveis e quando a gente estuda muito a vida dos mestres, ou a gente lê sobre isso, a gente lá no Asha a gente tinha muito disso, assim, de falar, isso daqui está acontecendo por causa da ama, por causa da guru. Às vezes a gente escuta assim, parece algo meio não faz muito sentido, né? da casinha. Parece que tudo está acontecendo ali por causa de algum propósito. Então, existem algumas situações que aqui acontece com menos intensidade, que seriam essas sincronicidades na nossa vida, né? Ou as coincidências. Então, às vezes acontece alguma coisa aqui no dia a dia que você até correlaciona, né? Isso daqui acho que aconteceu por causa disso, coisa e tal, é o karma, não sei o quê. Lá parece que tudo, tudo, tudo está acontecendo assim, interconectado, né? Você mexe um negócio aqui,
a cadeia de coisas que vão acontecendo, assim, são meio que automáticas, assim. Então, as suas dificuldades pessoais, as dificuldades pessoais das outras pessoas, elas vão se intercalando e vai montando o que a gente chama do grande lila, né? O grande palco ilusório que o mestre cria em volta dele para que todas as pessoas possam quebrar as suas crenças limitantes, os seus karmas, os seus apegos. Então, tudo vai acontecer de uma certa forma assim que é um intensivo mesmo. Só que não tem, digamos assim, no dia a dia, nessas coisas, não tem um professor, é um professor sutil que ensina todas essas coisas a todas Você as nem pessoas. percebe, né? É como É, se você não percebesse, né? Tem algo ali que está regendo tudo aquilo, né? Como se o maestro tivesse escondidinho numa sala só, só dando as ordens. Sabe, tá falando aí, tá mentindo aqui essa questão do intensivão. Eu tô imaginando o que é estar num ambiente assim. Por quê? Quando eu estava na Alemanha, que a primeira vez que eu fui fazer uma peregrinagem por vários templos. Só isso. Eu passei das 8 da manhã até as 7 da noite, indo de templo em templo, junto com minha irmã e um amigo nosso, um xamã filipino. aham, E aí a gente caminhando lá e tudo, entrando, meditando, chegava num templo, entrava, meditava, ficava ali um pouquinho, depois ia para o próximo. Enfim, quando terminou a noite, no outro dia, eu não consegui levantar da cama. Eu passei 3 dias com infecção no ouvido, com febre, eu não tinha força, eu não conseguia sequer levantar para tomar um banho, para comer nada. Eu fico imaginando como é você ficar imerso num lugar desse. Eu só fui lá, só passei um pouquinho, um tempinho. Imagina você chegar é. aí. Teve alguma Existe coisa assim nesse sentido? tem uma historinha, né? Uma historinha. Nada de historinha, adoro. Existe uma deusa chamada Kali, né? Kali, na sua forma mais Sou fã horrível, de casa. digamos assim, ela está inteira nua, né? Ela usa uma saia de membros, né? De braços e pernas. Ela tem na mão uma cabeça decepada, tá com a língua para fora, um tridente e com os pés no peito de Shiva, né? E existiam dois devotos que queriam ter essa visão de Kali, a verdadeira visão de Kali, dessa deusa, né? E eles ficaram fazendo práticas intensas, 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 com esse profundo desejo de poder ter a visão do mestre, o darshan, né? Como você disse, né? Você teve a projeção e viu a ama. Eles também queriam ter essa visão de Kali. E de repente, naquela prática intensa, intensa que eles estavam fazendo, Kali apareceu. No momento que Kali apareceu, um monge se iluminou e o outro monge ficou louco. O monge que se iluminou não conseguia entender, né? E falou: Kali, por que que isso pode acontecer, né? Nós dois aqui juntos vimos você e eu me iluminei. Ele ficou louco. O que que aconteceu? Aí ela riu e disse assim: é que na outra vida, quem ficou louco foi você. Nessa você se lembrou, é isso aí. E bora pro Então, Sansara. então às vezes a gente brinca em relação às práticas espirituais, sobre até essa tendência dessa positividade excessiva, então a gente tem alguns cuidados, né? E eu sei que você também orienta bastante pessoas, né, em relação a essas dificuldades. Muitas vezes a pessoa encontra o caminho espiritual e não consegue se manter muito por causa de coisas sutis que acontecem, tanto no corpo físico quanto no extrafísico, né? Então você deu um exemplo claro ali de uma experiência que você passou. Eu passei por algumas experiências dessa também, porque quando eu cheguei, eu não sabia disso e nunca ninguém tinha falado para mim, né? Aí olha que Foi até engraçado. melhor, Quando não? Às vezes é até melhor. acho que, acho Às que é vezes vai melhor, dar. eu acho que é melhor alguém te falar antes, viu? Tu acha? Eu cheguei lá Então tá. todo empolgado, né? Falei, não, vim para o monastério, quero fazer tudo.
Daí você Sim. encontra uma pessoa, ela fala: Ah, não, eu faço a meditação de manhã e de tarde, antes de dormir. Eu falei: Cara, vou fazer 2 vezes também, né? Aí você encontra outra pessoa e fala: Não, aqui a ama diz que é assim: quem come 3 vezes por dia tá morto. Quem come A 2 vezes alimentação por dia é vegetariana? é vegetariana. Tá. Quem come 2 vezes por dia tá doente. E quem come uma vez por dia tá saudável. Então eu falei: Não, então eu vou comer uma vez por dia. Aí a monja vira para mim e fala assim: Ah, mas aqui a gente também tem costume de fazer jejum. Eu falei: Jejum? Como assim? Um dia da semana você tira e faz jejum, não come nada. Quer dizer, você come uma vez por dia e um dia você não vai comer nada. Eu falei: Caramba. Ah, é Falei: Quem segue mesmo maravilhoso. faz jejum 2 vezes por semana. Eu falei: Meu Deus do céu, 2 vezes por semana? Então, quando eu cheguei, eu vi todas essas práticas e eu me encantei. Então, eu comecei a fazer tudo. Eu tentava comer uma vez por dia, eu meditava 2 vezes por dia, fazia todos os cantos, fazia um mantra. E o nosso mantra, a gente tem um mantra pessoal que você vai repetindo o seu mantra, né? Você tem que repetir 10.000 vezes no dia. E Nossa. você compra um contador. Você fica com um contadorzinho assim, ó. Aí vamos falar assim que eu tô repetindo o mantra de Shiva. Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. E você fica contando. No final do dia tem que dar 10.000. Eu comecei a passar mal, entendeu? É Eu porque comecei a passar o mal. pessoal não entende isso, né? Essa questão. Acha que é só você falar e acabou. Não é, gente. Isso aí mexe com É, muita coisa interna e externa também. O teu mantra, sim, inclusive, sexta-feira eu vou fazer uma live aqui sobre mantras. Já estou sim. convidando aqui todo mundo. Mas e aí, tu conseguiu? Teve também aquela prática do silêncio? Tinha também? Você chegou a fazer? Tinha a prática do silêncio. Tem aquele filme Comer, Rezar e Amar, da Julia Roberts, que ela vai para o monastério e ela encontra, né, uma mulher com a plaquinha de silêncio. Uhum. E foi bem interessante porque esse filme foi lançado depois, né, que eu já morava na Índia. E a gente fazia a mesma coisa, a gente tinha a plaquinha. Então eu fazia as terças-feiras, eu fazia um jejum, dava mais ou menos umas 36 horas de jejum e silêncio. Então você procura não falar, não ler, né? Existem diferentes formas de se praticar silêncio, né? A gente tem o silêncio verbal, silêncio de olhos, silêncio de movimentos. Então, eu fazia ele completo, assim. Não dava muito de comunicação por corpo, porque você tem que sair para encontrar as pessoas, você tem que trabalhar, você faz algumas coisas, então algum tipo de comunicação ainda a gente fazia. Mas quando eu ia para o quarto, eu também não procurava ler, né? Ficava mais meditativo, ficava repetindo mais os mantras. Então eu procurava fazer esse intensivo uma vez por semana. E a gente ficou fazendo isso aí, pelo menos uns 4 anos eu fiz, e depois, quando eu estava morando na Índia, foram 7 anos, os últimos 3 anos eu fiquei como um voluntário numa faculdade de odontologia, que eu sou formado como dentista. Então, daí, nesse período que eu estava na faculdade, tinha aulas, tinha atendimentos, então eu acabei perdendo esse dia do silêncio. Não tinha Mas a como, né? gente fazia Mas é também o tão silêncio. bom, Sim. sim, é tão bom. Eu aproveitava quando eu cuidava dos meus pacientes, que eles não falavam nada, né? Aí eu aproveitava também para ficar, porque era uma dificuldade minha, É. matraquinha. E Aí sabe, depois da meditação eu comecei a me é, organizar. uma outra coisa que a gente também teve a oportunidade de praticar, que são aqueles retiros de silêncio. O retiro provavelmente mais conhecido hoje é o Vipassana, que é uma meditação de 10 dias em silêncio. Então, como a gente ficava no monastério e a gente depende de vistos, eu, a cada 6 meses, eu tinha que sair da Índia para renovar meu visto. Às vezes 3 meses, às vezes 6 meses. Então, era um período também que eu aproveitava para sair um pouco do monastério, conhecer outros monastérios, outros mestres, outros locais e outros centros. Então, eu também acabei conhecendo alguns centros de budismo. O primeiro centro que eu fiz 10 dias, um retiro de 10 dias em silêncio, foi no Sri Lanka. Foi por um amigo, porque como eu ficava no sul da Índia,
eu tinha duas opções para renovar o visto. Eu podia renovar o visto no Nepal ou no Sri Lanka, só que o Sri Lanka era muito próximo, assim. Então eu fui para o Sri Lanka renovar o visto, e aí esse meu amigo Vajrananda, hoje ele está morando em Auroville. Algumas pessoas conhecem de Aurobindo, porque eles têm uma comunidade bem grande lá na Índia. E ele falou para mim assim: se você for lá, é super tranquilo. Você vai, aplica o seu visto, daí de lá vai demorar mais ou menos uns 7 dias para ele ficar pronto. Então vai nesse lugar aqui, ele falou para mim. É um, é um monastério ali de budismo, você vai gostar, eles têm umas práticas, é bem tranquilo, coisa e tal. Aí eu fui. Aí eu cheguei lá, né? Primeiro que para chegar já era super complicado. Aí a última parte não tinha nem carro, não tinha nada, era num morro assim, tinha que subir andando com as malas e tudo mais. E eu meio sem saber como que era tudo aquilo lá. Aí cheguei lá, o monge fala para mim, então aqui a gente pratica o silêncio. Eu falei, silêncio? Que silêncio? Ele falou, É, aqui a gente não fala, a gente tem 2 períodos no dia que você pode conversar, que é depois do almoço e durante as discussões dos textos, das aulas, você também pode falar. O restante do tempo a gente pratica o silêncio. Eu nem sabia o que que era isso, né? e vai ter Então eu caí de esse teu paraquedas lá amigo aí também. que colocou em cada lugar. É, Ai, mas é ótimo. não, Essas experiências foi uma eu experiência gosto. também super transformadora, assim, super transformadora. É, o lugar, um lugar lindo, assim, um lugar paradisíaco, assim, numa montanha, com um mestre também iluminado lá no monastério. E eu lembro, assim, conforme vão passando os dias, assim, você vai se acalmando, sabe? E depois você vai perdendo a necessidade, assim, de falar. As suas meditações começam a se aprofundar, né? Você consegue entrar mais fácil nos estados mais profundos de meditação. Parece que toda a sua frequência parece que você entra dentro de uma bolha, assim, Sim, sim. e vai A vai se famosa bolha. acalmando, vai se acalmando. Então Você foi. consegue entrar nessa, você consegue entrar mesmo nessa energia. É muito interessante que é justamente isso que a gente está colocando aqui, dessa questão dos ambientes, né? De você chega em determinado lugar, você entra nessa bolha, automaticamente você é como meditar diante de um guru, de um Sim, mestre desse, sim. né? A nossa meditação ela é intensa, ela potencializa, é uma coisa assim. Eu tive também com a AMA e tive também em um hotel na montanha, na Alemanha, numa cidadezinha bem do interior que ficava na montanha, no Réveillon. E aí a gente foi para esse hotel com o Shri Shri Ravi Shankar. Foi assim, Ah, uma experiência linda. O cara não tem, acho que aquele homem não tem nem 1,15 m, 1,20 m, é baixinho, baixinho. Mas a potência do cara, parecia que ele tinha assim, uns 10 metros de altura, era impressionante. Quando ele entrou no ambiente. Mulher, assim, eu digo, hum. oxe, mas cadê ele? Fiquei procurando, pequenininho. Oxe, cadê ele? Mas assim, uma energia impressionante. Sim, continua. Aí começou o silêncio, começou tudo. E aí essa foi umas outras experiências que eu tive. Agora você comentou também dessa questão energética, né? A AMA tem várias histórias. E uma dessas histórias, ela nasceu num vilarejo de pescadores, um lugar muito simples. Esse vilarejo continua lá até hoje. Alguns lugares, assim, algumas casas, você consegue até ver como eram bem antigas, a forma de construção dela, com palhas de coqueiro e algumas Tu coisas viu o assim, né? filme Tem já? um Tem um filme filme. que conta a história dela. Quem quiser, pessoal, acho que no É, YouTube tem. Né? e, e então ela vivia ali naquela vila de pescadores, não tinha prédios, casas, nada, tudo areia. Um lado é rio e outro lado é mar. Um lugar também lindo, lindo, paradisíaco o lugar também. E tinha uma área ali onde ela morava, porque não tinha um monastério, era a casa dela assim. E ela dizia que em uma área tinha um templo dela.
Ela falava assim: aqui embaixo tem um templo meu. E todo mundo olhava assim, era só areia, nunca teve nenhuma construção lá. E os anos se passaram e foi chegando mais pessoas, foi precisando construir lugar para essas pessoas dormirem e tudo mais, até que se chegou um momento que decidiram construir um templo para poder receber melhor as pessoas, que seria o templo também seria como se tivesse um grande salão para que pudesse receber as pessoas. E aí foram construir esse templo. E ela falou: eu quero que vocês construam nesse local. Quando eles começaram a escavar, eles encontraram a fundação do templo que ela estava falando. E nessa escavação, eles encontraram a estátua antiga do templo. Então, essa estátua está lá dentro. Tem um lugarzinho que é de cerimônias, que antigamente era o lugar onde as vacas ficavam, que elas ficavam presas, que era usado para ordenhar as vacas e tudo mais. E aquele espaço para você ver como que as coisas foram crescendo ali e nada assim de forma, digamos assim, luxuosa e tudo mais. Então, ela recebia as pessoas onde era o local que se tratava as vacas, que era a única construçãozinha que ela conseguia receber as pessoas, né? Então, nos vídeos mais antigos, você vê ela é uma garota, deve ter seus 16 anos de idade, numa casinha pequenininha, e os monges contam, né, que era muito quente, cheio de gente, porque é uma região quente, é região de litoral e sul da Índia, é bastante quente, Muito úmido, e as né? pessoas chegavam ali, todo aquele calor, e começou ali, tudo começou naquele lugar, que hoje a gente chama de Kalari. Hoje, quando a gente tem os pujas, que seriam as oferendas, todas elas são realizadas nesse Kalari, que é uma casinha pequenininha, mas que tudo começou, digamos assim, tudo começou ali, que fica do lado do templo, que encontraram essa estátua, e essa estátua está dentro ali do Kalari. E foi assim, essas histórias assim são muito incríveis e você poder estar ali e viver um pouquinho de parte dessas histórias são coisas que me marcaram profundamente. Eu imagino. E me diz uma coisa, assim, você está falando aí da questão do tempo, né? Que foi modificando muita coisa. E como é que está essa questão da... O que é que mudou? Mudou muita coisa do tempo que você morou lá para hoje? Que você sempre vai, né? Isso, tu fica indo Isso, lá, né? isso. Percebeu alguma diferença, alguma coisa? O que é que você pode contar aqui pra gente? A primeira vez quando eu cheguei na Índia, eu achei que ia encontrar gente fazendo yoga em todos os lugares, em praça. Toda esquina, toda calçada, É, da frente das casas. Ai, todo mundo. e era até interessante, assim, porque eu viajei bastante de trem na Índia, e às vezes você vai viajar de trem na Índia, você fica um dia inteiro viajando. Então, às vezes, você fica ali, são mais ou menos 6 pessoas ou 8 pessoas que compartilham, digamos, uma cabine, né? Então, meu, você faz essas amizades com essas pessoas porque você vai ficar ali o dia inteiro com eles, convivendo, dormindo, comendo. E quando eu começava a falar de yoga, das escrituras, dos ensinamentos, a grande maioria nem sabia, nem conhecia. Então, a gente também tem essa visão. Eu falei do filme Rezar, Comer e Amar. Eu li uma crítica indiana dizendo que por que as pessoas acham que ir para a Índia é uma experiência espiritual, né? Porque é uma minoria que realmente pratica todas essas práticas, né? Não é a maioria. O que a maioria conhece são as histórias, o conceito de karma, a forma de viver. Eles têm um embasamento, um fundamento espiritual muito profundo. É uma religião muito antiga e eles já vêm praticando isso há muitos anos. Então, o yoga, por exemplo, quando eu cheguei lá, não existia academia, estúdio de yoga, Ficou muito não existia. comercializado, né? Isso não Comercializou existia. muito a questão. E não, não Alguns era centros, todo mundo, não, né? Que pode dar aula, não, né? Tem que ter uma. mais ou menos, para você ter ideia, eu fui num retiro de yoga, de prática de yoga, que os professores eram americanos e alemães. A Eu vim, eu vim Alemanha para é o retiro cheio. de. É, Vim para um
vestido de yoga na Índia e o professor é alemão. Com um alemão. Uhum. É. O Ya, que que ya, aconteceu? tudo Não isso. que o professor não fosse ruim, o professor era excelente, Não, agora mas aquele imagina o romantismo, alemão, né? o alemão lá Você falando. chegar lá e Ai, falar, não, agora eu vou estudar com os indianos, né? Não tinha um único indiano para te dar aula lá. sim. Na E verdade, como é que tinha. foi? É, O único sim, diz. indiano que estava dando aula lá era um monge, mas ele dava aula das escrituras, ele não dava as aulas práticas. Mas é lógico, eu estou falando As de um aulas das lugar que eu fui. escrituras em sânscrito, não? É. Eu estou falando de um lugar que eu fui, eu não estou falando que todos os lugares são Sim, assim. claro, É. claro. Mas, Mas essas mas tem lugares com aulas que professores vocês indianos. tinham, Oi? essas aulas que vocês tinham eram em sânscrito? Como é que era para você? O sânscrito, geralmente as Ou era aulas são inglês? assim. Você vai pegar, por exemplo, vamos usar como exemplo a Bíblia. Então você vai pegar um verso da Bíblia, né? Ao invés de você ler ele em português, você ia ler ele em latim. Lá. E cada palavra, o professor vai traduzir essa palavra e explicar o significado dessa palavra. Então, quando você pega um verso desse em sânscrito, numa das escrituras indianas, se você tentar ler ele, muitas vezes não faz muito sentido também, assim, a frase, né? Porque você precisa compreender a profundidade da palavra, a colocação, o tempo verbal, e às vezes eu fiz alguns estudos e ainda faço. Você pega o mesmo verso e você pega em diferentes livros e tem diferentes traduções. Uhum. Então, a forma mais tradicional de se estudar as escrituras seria: você tem a escritura original e você tem uma interpretação. Essa interpretação, algumas escolas usam a interpretação de Shankaracharya. Shankaracharya foi o responsável por tirar o Bhagavad Gita, que é o livro sagrado, que seria a Bíblia dos hindus. Ele tirou esse livro do Mahabharata, que é uma enciclopédia de livros. Ele falou, mas a essência é o Bhagavad Gita. E essa pessoa que tirou essa essência foi o Shankaracharya. O Shankaracharya, ele fez a interpretação de muitos textos antigos. Então, às vezes, você vai estudar, primeiro o professor lê o verso, depois ele lê o verso da explicação de Shankaracharya, então ele explica a A explicação de Shankaracharya, explicação. Uhum. porque Ah, senão a e gente, só a gente pode aí ir para já é um muitas direções, aprendizado, né? só aí já é um É, aprendizado grande, né? Porque é um livro, tem muita coisa. Eu até estava, eu comecei a ler o Bhagavad Gita, mas aí eu parei por um tempo, vou até ver se eu volto, porque é muito interessante, é uma história belíssima. é. Eu gosto. O Bhagavad Gita, como ele é a essência, né? Ele é um livro bem fininho e assim é bem rápido de se ler ele, os versos. Mas para entender essa A profundidade, você geralmente lê o história. comentário, né? E aí você vai encontrar alguns livros assim mais extensos em relação ao Bhagavad Gita. E uma coisa também interessante é assim como as pessoas decoram a Bíblia, né? Lá na Índia você também encontra as pessoas decorando vários textos. E é muito legal isso, porque eu conheci alguns monges que faziam essa prática. Então ele pega um texto, ele lê um verso num dia e ele fica repetindo esse verso o dia inteiro, para decorar esse verso o dia inteiro, e ele fica vivendo esse verso durante aquele dia. Então, Exterioriza, né? dependendo do livro que você tá estudando, são muitos versos, então eles vão pegar um por um, então vai levar alguns anos para que ele possa concluir o livro. Então, eu acho que também é uma outra É uma prática muito prática legal interessante. para as pessoas Eu que também. queiram fazer, até mesmo para fazer um estudo da Bíblia, pode ir pegando do início, vai pegando os versos que a pessoa mais gosta e vai praticando isso, ou qualquer outro livro
que a pessoa queira, né? É interessante fazer essa prática aí e aplicar ela no dia a dia como uma prática, né? Eles chamam de sadhana. Sadhana são as práticas espirituais que a gente escolhe fazer. E quando a gente até comentou um pouquinho na outra live sobre essa questão da morte, como é que é vista, como é que o pessoal enxerga tudo isso, né? Fala aí um pouquinho pra gente sobre esse tema. Ali no monastério, a gente teve algumas pessoas que faleceram, né, por doença, por idade, e a gente tinha ali, eram cremadas as pessoas, né? E são conceitos diferentes, né? Hoje as pessoas até cremam aqui também no Brasil. Antes não era tão comum, né? As pessoas optarem por serem cremadas. Eu quero ser Mas cremada, eu quero virar uma árvore. é verdade. Eu quero ser cremada e virar Mas uma árvore lá, com meu a, nome. mas a experiência mais forte que eu tive em relação a cremar, né? Era um carnaval, período de carnaval. Geralmente coincide com um festival na Índia que se chama Shivaratri. E coincidiu exatamente com o período que eu precisava renovar o meu visto. Dessa vez, ao invés de ir para o Sri Lanka, eu decidi ir para o Nepal. Então eu fui para o Nepal, e Nepal, em Katmandu, tem um templo chamado Pashupatinath. E ali tem um rio, e esse rio também é um local muito famoso que as pessoas que cremam, que são cremadas ali, morrem naquela região e são cremadas naquele local. Eles dizem que já chega no paraíso de portas abertas, né? E uma coisa bem interessante que existem algumas pessoas que não são cremadas na Índia. São os homens santos, mulher grávidas e bebês. E essas três pessoas, elas têm um grau de pureza, né? Um bebê tem um grau de pureza como um mestre. Então, eles sabem que energeticamente aquele corpo, ele guarda essa vibração pura. Então, eles não cremam. Não existe um corpo que precisa cremar. E o homem santo, ele também não é cremado porque ele fez todo o processo de purificação do corpo dele, ele dedicou a vida dele a essa espiritualidade, então eles também não são cremados. Então, em Pashupatinath, você tem um crematório, que fica do lado do rio, aí você tem um morro que tem vários templozinhos, assim, vários templozinhos, né? Cada templozinho desse tem um homem santo sepultado ali. Então, são mais de 300 homens Imagina esse santos. ambiente como não é, hein? É, Só os então sagrados, é um né? lugar super mágico. E nesse Shivaratri, Shivaratri significa Grande Noite de Shiva. Então é um festival que acontece à noite. E como eu já vivia no monastério, existiam lá durante Shivaratri vários homens santos se encontram, né? Uma conferência de homens santos. Eles vão todos para lá nessa região. E como eu já vivia no monastério, eu entendia parte já da forma mais educada de você conversar ou reverenciar e respeitar esse homem santo. Então eu lembro que tinha um sentado e ele abriu o dote dele, que é, digamos, ele usa um pano em volta do corpo, né, como se fosse uma saia, e ele deixou um aberto assim na frente dele, que é o local onde ele convidava as pessoas para elas sentarem. Então, para a pessoa não sentar na terra, ele mesmo abria o próprio tecido da roupa dele para as pessoas sentarem. Então, quando eu cheguei e conheci esse homem santo, eu tirei o meu calçado, né? Toquei na roupa dele, né? Em reverência. Toquei os pés dele em reverência, porque na Índia você cumprimenta todos os professores, as pessoas mais velhas, os seus Mais pais, velhas, né? você toca os pés deles, Tocando né? os Como pés, eu não referência, entendia isso. E eu como fiz isso respeito. aí porque eu vi que o pessoal estava fazendo aí uma senhora que ela era mais idosa lá do templo e todos fizeram isso. A gente ia lá e tocava Aham. nos pés. Então eu fiz essas duas coisas. Tirei meu calçado, toquei a roupa dele em respeito, toquei os pés dele em respeito e sentei.
né, ali para conversar com ele, para conhecer ele, né? E chegavam outras pessoas que já subiam de tênis e não cumprimentavam ele, Povo sem conversavam, não sei o que, e noção. saía. E ele gostou de mim, né? Ele falou: Nossa, esse cara aí sabe alguma coisa diferente. E foi chegando o final do dia, foi chegando o final do dia, ele me convidou. Falou: Olha, vamos lá em cima que a gente está se reunindo lá em cima. Eu não sabia o que que era, e eu fui lá em cima, já que eles estavam indo. Anoiteceu aquela região, ninguém pode ficar lá, porque tem esses pequenos templos, né, estupas, e então eles pedem para todas as pessoas saírem de lá. E só ficam os monges lá, só ficam os homens santos, os babas, né? E aí eu tava lá no meio dos babas lá. Quando chegou a noite, estava eu sentado na frente da Meu fogueira com Deus, ele. essa daí eu não sabia não, viu? Você não tinha me contado essa não. Uau. Tinha o baba principal, que ele é que ali no alto tem um monastério e ele que estava organizando aquele encontro ali. Tinha fogueira e tinha um monte de homens santos. E os homens santos têm aqueles rastafares, aquela Safari, barba comprida, todos eles cinza só com um pano no corpo. enrolado, descalços. E eu ali de Eles que turista. usam a cinza no corpo, Oi? que usam cinza no corpo, né? Sim, sim. Usam. Tem uma linha desses homens santos que chamam Nag Babas. Os Nag Babas andam pelados Isso. e aí eles passam as cinzas. Então, tem o local de cremação, as pessoas são cremadas, né? Aí sobra aquela cinza. Uma parte da cinza é entregada à família ou a parte da cinza é jogada ao rio. Uma dos conceitos dessa cremação é assim: durante a nossa vida, nós fazemos várias oferendas, mas talvez a maior oferenda que a gente possa fazer é do nosso próprio corpo. Então também existe esse conceito de que quando você morre, ao final da sua vida, você vai fazer a sua última oferenda, que você vai oferecer o seu corpo, que é a sua coisa mais preciosa dessa vida. Então você oferece e suas cinzas depois são oferecidas ao rio. Os Nag Babas pegam as cinzas e Ah. cobrem o seu corpo todo com essas cinzas dos crematórios. Ei, mas peraí, você não vai fugir, não. Como é que foi lá em cima? Vai, conta. Quero saber o que é que você pode contar. Oxe, fiquei E curiosa aí, agora. e aí uma das coisas mais mágicas que ocorreram lá, assim, eles começaram a falar das escrituras. Eu não entendia, porque eles falavam em Nepali ou em Hindi, né, que é um pouco similar, e aí eles recitavam as escrituras em sânscrito. Então eu não conseguia entender, eu não falo sânscrito, eu entendo algumas palavras, algumas poucas palavras. É, eu já Mas a estudei um pouquinho, mas eu energia, entendo muito você pouco. mas a energia, né, estando ali Sim. no meio, vai no. E eu vi que eles estavam discutindo alguns temas, né? E no meio dessa discussão, um falava, e o outro comentava, e de repente um dos monges, esse monge, esse baba que estava organizando ali, ele começou a cantar, porque o sânscrito também pode ser cantado. E ele começou a cantar e recitar e tal, e parece que ele foi cantando e depois ele foi colocando o ponto de vista dele, assim, e se fez um silêncio. E assim, aquela voz dele ecoava, aquela fogueira naquele local foi um dos momentos, assim, Amor. muito marcantes ali. Não, tô imaginando aqui. Eu já me achando assim, a própria que estava. Não, falando essa questão aqui de leitura, né, em outro idioma. Quando a gente ia. Geralmente a gente terminava a peregrinagem no templo budista. E aí todo mundo lá falando em chinês e as escrituras lá em chinês. Olha, eu ai, pegava, pegava, claro que tinha em alemão, né? Eu tava lá Aham, escrito em chinês e logo aham. abaixo em alemão. Oh, mas eu ia no embalo, começava a ler também, crente, Sim. tipo assim, fazendo de conta que estava entendendo tudo, né? Mas a gente sabe que tudo isso acontece. É, a gente, eu penso dessa forma, que tem toda uma questão de vidas passadas também. A gente
revê esses ambientes, a gente revê essas pessoas, a gente revê esses lugares. Então, quando você entra em contato com tudo isso, automaticamente a sua memória, né, aquela memória passada, ela, de uma certa forma, ela é reacendida. Ela vem um pouco. Então, você termina entendendo o que eles estão falando, né? Você não compreende o idioma, mas o que interessa mesmo, o que importa mesmo, que é a energia, você consegue captar, né? Acho que isso é bem legal da gente colocar pontuar. É muito legal mesmo isso que você colocou. Até mesmo os mantras, né? Um dos exemplos é uma semente que você vai cuidando dessa sementinha, ela vai crescendo, vai germinando, vai dando flores, frutos. E é interessante, eu tinha comentado dos versos, né? Os versos também servem como mantras. Alguns versos de diferentes escrituras, eles são repetidos em formas de mantras, né? E muitas vezes você lê assim e não faz muito significado, né? E você vai repetindo. Parece que esse conhecimento ele também vai se abrindo para você, assim, você vai entendendo cada vez É, mais, né? é por energia, né? A Sim. questão energética mesmo do som, né? O som ele vai entrando. É como você ouvir muitas vezes as pessoas dizem assim, essa música ela não me faz, eu não fico bem quando eu escuto, né? Pronto, tem até um comentário para fazer aqui. Eu vou me expor aqui um pouquinho, mas tudo bem, tá tudo tranquilo. Eu tinha medo do olhar dos indianos. Eu não me sentia bem quando eu estava na Itália, que eu encontrava com tinha muito indiano. E aí quando eu encontrava com eles, eu sentia o coração acelerava, dava taquicardia. Eu não gostava, algo me incomodava. E aí depois, quando eu comecei aí quando eu entrei em contato com a AMA pela primeira vez e tudo mais, então isso foi ficando mais tranquilo, digamos assim. Depois eu descobri que é porque eu tive algumas vidas lá e tudo mais. Uhum. E é interessante a gente pontuar, porque muitas vezes as pessoas sentem as coisas e não sabem por quê. Para que aconteceu isso, assim, de chegar lá, além do impacto dessa questão cultural, mas teve essa coisa em relação ao país, em relação. Você sentiu algo assim ou não? Sim, eu comentei que no início assim foi muito difícil, né? Essa chegada na Índia assim foi meio até traumatizante. Mas com o tempo você vai entendendo essa dinâmica, essa relação, você vai compreendendo tudo. E aí eu comentei que a cada 3 ou 6 meses eu precisava sair para renovar esse meu visto, né? E foi uma grande parte, foi exatamente como você disse, assim. Não era eu que estava escolhendo alguns desses lugares, eu estava sendo direcionado para ir, para reintegrar coisas, reintegrar vidas passadas, emoções, desencontros, desavenças. E uma experiência muito forte, mas muito, muito, muito forte que eu tive. Eu estava no Camboja, tem um templo, Siem Reap, é um templo enorme. Vamos falar assim, que era a Roma, ali naquela região do Camboja, era uma das principais cidades da região asiática. Ela foi o auge, era a cidade mais importante naquela região asiática. E eu lembro que eu estava visitando lá e estava num momento assim, passando por uma rua, assim, é enorme, é muito grande, assim, são vários, é um complexo de templos, Angkor Wat, e eu estava passando assim no rickshaw, né, num tuk-tuk, eu estava passando assim e eu senti essa integração, assim. E aí me veio assim esse sentimento assim de que eu trabalhei, que eu vivi naquele lugar e que as coisas não foram tão bens assim, sabe? Que não sei, não me veio a informação completa, né? Só o sentimento de que alguma coisa muito ruim tinha acontecido lá e eu fiquei, digamos, com uma coisa não resolvida, ficou uma coisa que eu não consegui resolver. E eu consegui resolver quando eu voltei para lá como turista.
entendeu? Eu pude pela primeira vez apreciar, curtir o lugar, viver, Tipo assim, eu não né? vou morar aqui, não tá tudo ok. Reencontrar Mas pessoas. E foi bem interessante porque o sentimento que eu tive quando isso aconteceu foi um sentimento de extrema felicidade e uma felicidade pelo simples fato de estar feliz. Eu estava feliz e não existia razão nenhuma não para eu tem um estar feliz motivo. daquele jeito. Eu estava num lugar muito especial, mas eu estava numa estrada, assim, andando dentro daquele complexo, assim, numa estrada. E tudo estava perfeito. É simples assim, né? É bem interessante. Tu tá falando aí, eu tô lembrando aqui, um jornalista italiano, ele faleceu já faz um bom tempo, Cristiano Tersani, e ele escreveu, tem um livro dele que eu gosto muito, só que eu tenho ele em italiano, mas eu não sei como é em português o título. Tem até o filme da história dele e tudo. E o livro, Um Induvino Me Disse, ele conta a história de quando ele encontrou com um desses é, como é que chama Induvino em português? Desses adivinhos, né? Desse pessoal que Viventes. lê o futuro, videntes. Isso, obrigada. E aí ele conta essa história que ele foi para um vidente e o vidente falou para ele que se ele voasse de avião, o avião ia cair e ele ia morrer. Durante um ano, ele passou um ano viajando pela Ásia de trem, de trem, de barco, de tudo que era jeito, menos de avião. E aí ele conta toda essa história. Cara, é uma viagem, assim. Eu estou imaginando aqui o seu livro. Ai, tô imaginando o livro do Nandangue, como é que vai ser. É, é, e depois você me fala qual é esse livro e o filme que eu quero assistir, quero ler, quero Tá, ler. fala sim, sim. Tem, É tem, tem maravilhoso. uma história parecida como essa sua, que no monastério tinha um monge que andava de moto. E a ama, a guru, disse para ele: a ama não quer que você ande mais de moto. E pediu para ele prometer que ele nunca mais andaria de moto. E aí ele passou alguns anos sem andar de moto, sem pegar moto, sem andar de carona de moto, até que um dia o monastério tem uma entrada e uma saída, assim, dois portões, só tem dois portões, né? A rua passa e tem dois portões. E ele precisou pegar uma moto de um portão e levar para outro portão. Quando ele pegou a moto e entrou na estrada, ele foi atropelado e morreu. Uau. Pois É, é. Então, aí, na dúvida, né? Eu, na dúvida, abstenho, assim. Eu não sei. Eu não vou, não. Hein? é, Eu vou, interess- não, mas isso é história. Não sei o que. Eu digo, é interessante, e eu acho que esses exemplos, assim, os mestres deixam essa mensagem e essas coisas acabam acontecendo para gente ter fé. Acho que fé é uma coisa muito importante na nossa prática. A gente não consegue muitas vezes acreditar, então precisa ter fé, até que você tenha o ponto tão firme, né, a convicção, a certeza de não ter mais dúvida, não ter mais medo, né? Então a fé é a nossa é o nosso instrumento mais poderoso. Então a AMA ela dá muitos exemplos assim, e quando a gente está lá a gente acaba vivendo muito disso daí. É, e assim, as pessoas conheciam esse monge, todo mundo sabia que ela tinha pedido, todo mundo sabia que ela tinha pedido. E aí ele vai lá, pega a moto e tem esse acidente. Então, dentro da cultura indiana, quando você se depara com o mestre, algumas pessoas, como eu, têm até medo de perguntar. Porque dependendo Ela do que falou você um perguntar, negócio no meu ouvido. Eu digo, ainda bem que eu não sei, ainda bem que eu não entendi o que foi. Não, quer dizer, mentira, eu fiquei curiosa para saber, mas não adiantou. porque Ela falou dependendo no do meu que esse ouvido. mestre falar para você, eles também são videntes, né? E você tem que seguir o resto da sua vida. Eu não sei o que foi que ela falou no meu ouvido. Eu sei que o abraço demorou um pouquinho e ela falou um monte de coisa, mas tudo bem. Gama, ó,
vamos daí, vamos pensar que eu não entendi o que você falou, né? Então, tá ok, vamos lá. Mas é, quando você a encontrou, assim, pela primeira vez, quando você ficou frente a frente com ela, porque, assim, eu lembro que quando eu fiquei, eu chorava direto, porque eu fui não Hum. sei quantos encontros e não consegui ser abraçada. Quando eu já estava me revoltando, tipo criança quando quer uma coisa, né? E aí, quando eu já estava revoltada, já estressada, porque eu não conseguia, aí eu ganhei. Aí eu ganhei a senha e fui lá e abracei. Mas eu chorei tanto. Ela me deixou, assim, de castigo, assim, uns dias, sabe? Vários encontros, eu não conseguia. Não conseguia de jeitinho, e eu já tava. Aí eu, pô, por que que ama não quer me abraçar? E aí começa a chorar. Ai, ai, meu Deus do céu. Mas faz parte do serviço. Esse é Criança, o né? grande lila, né? A grande brincadeira divina que a gente não É, entende muito bem, como eles pois querem nos é. conectar, né? Sim. E aí, como é que foi para você, assim, esse primeiro encontro mesmo, assim, quando você chegou de frente para ela? Porque parece, gente, quando você abraça ela, parece que você tá abraçando um monte de algodão, assim, aquela coisa assim, que É, não dá vontade de sair, não, né? é, eu passei um retiro, né? Então, durante o retiro, você pode ganhar um abraço por dia, né? O primeiro abraço, eu fiquei um pouco, assim, amedrontado, assim, sabe? Toda aquela coisa, um mestre, todas aquelas coisas, assim, tipo, o que que é isso? Um pouco de resistência, né? Um monte de gente de branco, fila, todo mundo de joelho, um pouco, um pouco, digamos, crítico, assim, sem saber onde é que eu estava me metendo, coisa e tal. Isso aqui é um culto, né? Alguma coisa Ah, assim. Aí recebi o abraço, porque quando você vai receber o abraço pela primeira vez nesses retiros, tem muita gente que já recebeu o abraço. Então eles dão preferência para as pessoas que nunca receberam para receber primeiro. Então você vai com um grupo receber esse abraço mais cedo, né? Aí eu comecei a ficar o dia vendo ela abraçando. Aí você vai lá ajudar o pessoal na cozinha, você ajuda um pessoal na limpeza, você ajuda, você vai começar a conhecer as pessoas ali. E aí você parece que vai entrando naquele ambiente e vai vendo ela ali. Aí e vai você tá com fome, come. percebendo que ama estar em todos os lugares, em cada pessoa daquela É. tem uma partezinha dela, né? E aí eu comecei a ter essa transformação. E a vez que eu tive a minha maior experiência com ela foi nesse retiro, mas não foi na primeira vez. Foi no último dia. Eu estava com. Eles chamam para você fazer diferentes trabalhos ali em volta dela para ter essa oportunidade de passar mais tempo com ela. Então, por exemplo, fica uma pessoa de um lado e uma pessoa do outro lado da cadeira. Então, quando a pessoa vai receber o abraço, muitas vezes a pessoa aperta, segura, não por maldade, né? Mas fica, É por na exemplo, eu ficava de base um do lado e ficava uma desespero menina do mesmo. outro lado. Então, quando a pessoa vai abraçar, você tenta pegar a mão dela e, em vez de fazer com que ela apertasse a ama, você tenta apoiar a mão na cadeira. Então, eu estava fazendo esse trabalho, esse seva. Então, você tem que fazer com o maior carinho, com cuidado, para a pessoa também. É o momento dela, né? Dela com a ama. Mas como ela fica muitas horas recebendo o abraço, se as É pessoas na, ficam apertando ela, machuca ela. Ela chega no final do dia com dores, machucada. Então, algumas coisinhas a gente, se a gente vê que a pessoa tá dando um abraço muito forte, a gente só encosta assim para ver se a pessoa não aperta tanto. E nesse não, dia, é bem interessante. É. eu tava ali super atencioso, né, para tentar fazer o meu trabalhinho ali. Você fica 5 minutinhos ali fazendo aquilo. E tinha uma menina do outro lado que ela chorava e chorava e chorava. E ela não conseguia fazer nada. Ela só chorava, chorava. Daí a ama começou a falar com ela, né? E apontava para mim. No meio disso, ela olhou para frente e ela começou a conversar com alguém. E conforme ela conversava com esse alguém, ela olhava para mim e falava comigo. E na frente dela fica uma monja ajudando as pessoas se aproximarem. E essa monja fala o Malayalam, né? Quando era a primeira vez, eu não sabia nada de Malayalam. Então, ela
ela falava para alguém que não estava ali, e eu perguntava para a Que tava, tradutora, né? né, para a monja, falar, o que que ela está falando? Ela só fazia assim, não sei o que ela está falando. Eu falei, mas ela está falando com quem? Ela falou assim, eu não sei com quem que Uhum. ela está falando. Que E tinha depois que ela ficou falando alguém isso, tinha, olhava para você mim, que não viu, viu? Mas que tinha, tinha. Você que não viu. e depois que ela terminou de falar isso e ficar olhando para mim, eu entrei nesse estado de profundo êxtase. Daí eu simplesmente saí do corpo. Pois é, pessoal, essas historinhas aqui tem muito mais, viu? Quem quiser a segunda parte é só avisar que a gente marca. Eu vou pegar. Nandão vai dizer que sim, claro, e Claro, aí a gente pode claro, fazer com uma segunda certeza. parte. Tu acredita que já passou mais de 1 hora que a gente Já está passou aqui? mais de 1 hora? Nossa, já passou mais de 1 hora. Já passou mais de 1 hora. E o pessoal está aqui com a gente, firme e forte. E eu quero agradecer muito. Então, Nandan, deixa uma última mensagem para a gente, fala o que vier para você, o que você quiser falar, fica à vontade. Pessoal, quem quiser, eu vou deixar essa live salva também lá no canal do YouTube, no Sementes de Luz, com Dilma Oliveira. Vou deixar salvo e deixo os contatos do Nandan aqui, para quem não segue, seguir, porque é demais, tá? Eu adoro ver os vídeos que você posta diariamente. Ai, não perco um. Sempre tem uma historinha tão gostosa de ouvir. Mas fala pra gente aí. Gratidão, viu, por mais essa. Ó, o Muita pessoal já tá gratidão. pedindo aqui a segunda parte. Vamos que vamos. Valeu, meu povo. Muita gratidão aí a todo mundo que veio assistir com a gente, as pessoas que vão assistir aí no YouTube mais pra frente. Agradecer você, né, Dilma, pela essa amizade que a gente formou, pelas coincidências que não são tão coincidências que a gente tem, por me convidar mais uma vez aqui para poder compartilhar um pouquinho dessas minhas histórias. E acho que a gente falou um pouquinho hoje da fé, da sincronicidade, das coincidências. Antes de ir para a Índia, eu estava passando por uns momentos muito difíceis. E, e agora, sim, depois de um tempo, poder olhar para trás e ver como essas coisas foram se desenrolando dentro da sincronicidade, mesmo que imperfeita, me levaram a lugares incríveis, a poder reintegrar energias, me reintegrar com pessoas, poder viver coisas que agora eu também posso compartilhar. Então, se você está passando por algum momento difícil, saiba que existe alguém olhando por você, orando por você, te abraçando, te acolhendo, te amando, que existe uma força que mesmo que a gente não perceba, ela existe. E ela está aqui para nos levar para cima, para nos iluminar, para nos ajudar e para nos unir. Ai, ai. Vocês entenderam agora quando eu disse que foi um presente que a Ama me deu, né? Porque foi um presente mesmo, pessoal. A Ama disse assim, ó, vamos juntar esses dois de novo, bora ver aqui. Olha só que interessante. Para vocês que não sabem, eu morei em Foz, o Nandan atualmente reside em Foz. Eu morei em Foz durante 2 anos, quando eu voltei do Brasil, voltei para o Brasil. Passei 2 anos lá e a gente nunca se encontrou. E aí aqui em Natal, através da bendita internet, foi que eu reencontrei, né? Então, assim, Sim. são essas sincronicidades que a gente está falando aqui. Então, vamos ter, sim, segunda parte. Eu não sei como é que está a questão do tempo aqui no Instagram. Tem pessoas que dizem que a live pode ficar até mais de 2 horas na live, não sei como é que funciona. Na dúvida, eu prefiro ir para o YouTube, mas pode ser que a próxima a gente faça aqui também. Eu não sei ainda como é que vai ser, porque eu tenho que organizar umas coisas, porque o meu computador, ele não está conseguindo, eu não estou conseguindo acessar o StreamYard por ele. Eu não sei o que está acontecendo. Então, estou Hum. tendo que
fazer pelo celular. E aí, quando você faz a live pelo celular, através do StreamYard, fica difícil para você ler as mensagens do pessoal, porque fica pequenininho, né? É meio complicado, a não ser que o convidado leia as frases por mim. Aí, Nanda, tu fica responsável pelos recados, pelos comentários. Tá bom, tá bom. Mas, de qualquer forma, pessoal, a gente coloca aqui, eu faço um post direitinho e aviso para vocês onde é que vai ser a live. Querido, um cheiro bem grande. Meu povo, muito obrigado pelo carinho de vocês, por terem estado com a gente até agora, aqui nos ouvindo. Gratidão. Nandão vai ter muito mais história, viu? Bora para a segunda parte. Cheiro grande, fiquem bem, um bom restinho de semana. E sexta-feira, às 20 horas, eu vou estar aqui com o Diego Roque. Nós vamos falar sobre mantras. Aproveitando essa live de hoje, vamos entrar no assunto dos mantras. Então, quem tiver interesse, gostar desse, já deixa aí salvo na agenda. Tchau, tchau, meu povo. Um Então, Dilma, cheirinho. cheirinho.